Uma boa noite a todos. Cumprimentar primeiramente nosso presidente Rosier Schmidt, estender o cumprimento aos colegas vereadores, também à imprensa e todos que nos acompanham através das redes sociais. Realmente essa foi uma segunda-feira muito triste para todos aqueles que estavam, enfim, otimistas, alguns esperançosos aí com uma possível retomada da nossa economia. Pessoas essas que estavam torcendo também por uma estabilidade dos nossos negócios como um todo e que vinha se mostrando viável e também possível na nossa cidade. Mesmo com todas as dificuldades de adequações, a grande maioria estava se esforçando e, como já disse meus colegas, cumprindo com os protocolos. Para todos esses empresários e trabalhadores, esse decreto que transformou a bandeira da nossa região de laranja para a vermelha foi realmente desastrosa, contraditória e, por sua vez, questionável. Neste momento é notório que nós estamos pagando esse preço por estarmos classificados em uma região que não condiz com nossa realidade. A gente tem, sim, solidariedade e respeito a todas essas cidades que estão passando esse momento mais delicado, com o maior número de casos e, muitas vezes, com alguns óbitos, mas Gramado, de forma alguma, pode ser comparada a cidades com o porte que tem Caxias do Sul. E essa já era uma luta de meses e semanas atrás. Antes mesmo de Gramado estar na bandeira vermelha, bem antes disso, nós já tínhamos o entendimento que Gramado deveria estar na bandeira amarela e não na bandeira laranja, pelo motivo da nossa organização, do baixo índice de casos, da disponibilidade da nossa TI, enfim, toda essa luta foi muito bem evidenciada pelos meios de comunicação que documentaram a busca de Gramado e o envolvimento político de alguns partidos na busca para uma maior flexibilização de diversas atividades em nossa cidade. Visto que Gramado, na sua grande maioria, tem dado um bom exemplo no controle ao Covid-19. Temos visto aí um grande trabalho do nosso secretário, João Teixeira, que abdicou da volta à Câmara, da sua candidatura para concorrer, para permanecer ajudando o nosso município a tomar as melhores decisões nesse momento tão difícil. Temos o nosso Hospital Arcanjo São Miguel, que muito criticado foi aqui nessa casa, e hoje sabemos que, através do trabalho muito sério e consistente do novo grupo interventor, é considerado ou se não, o melhor hospital da nossa região. Referendar o trabalho do Márcio Slaviero, do Paulo Rogério, do Dr. Márcio Miller, do Dr. Fabiano, do Dr. Elcio, enfim, de toda a equipe que trabalha no hospital por esse grande trabalho. E, junto com tudo isso, nessa semana, temos uma ótima notícia, que tem a previsão, então, da inauguração de novos 8 leitos de UTI temporário no nosso Arcanjo São Miguel. Uma grande vitória para Gramado e região, para fortalecer Gramado e a região no combate ao Covid-19, enfim, campanhas educativas foram criadas, barreiras sanitárias estavam sendo realizadas e aprimoradas, a aceitação da comunidade dos turistas, o entendimento estava evoluindo, com o maior número de pessoas aderindo às recomendações de segurança, grupos de serviço das cidades unidos e atuantes na ajuda aos testes de Covid-19, promovendo campanhas de arrecadação e distribuição de cestas básicas, grupo de crise formado com membros de diferentes poderes, representando o poder executivo, o poder legislativo, sociedade civil organizada. O que mais poderia ter sido feito? Mais fiscalização em estabelecimentos e a quem não fazia a utilização de máscaras? Concordo, era possível, acho que teríamos que ter um contingente maior nesse momento para sermos mais efetivos, mais proativos, mas o problema de fiscalização não é um problema só de Gramado, é um problema geral do Estado, do Brasil. O que nesse Brasil se consegue fiscalizar como um todo? Realmente, eu acredito que nada, né? Os fiscais têm feito seu trabalho, sim, mas a demanda é infinitamente maior. E, nesse momento, o objetivo é informar, orientar, educar e não sair por aí distribuindo multas para a nossa população. Mas o governo estadual, no meu entendimento, está pedindo demais para quem ajuda muito pouco. No meu entendimento, nesse momento, acabou os prazos para medidas restritivas como esta aplicada. Rompemos já a barreira do bom senso. Estamos inundados de protocolos que nem mesmo sabemos se são a melhor opção para o momento.
a dúvida continua e segue imperando em meio a tudo isso. Mas uma coisa é certa, isso com certeza é garantido. Se nós tivermos que ficar mais 15 dias parados, serão, como se dizia em tempos de guerra, muitas e muitas cabeças cortadas, muitos sonhos destruídos, muitos negócios criados por gerações, por décadas de empenho e dedicação de famílias, com a iminência e a chance de fecharem, de acabarem realmente falindo. E o que é o melhor nesse momento? Redobrarmos os cuidados, melhorarmos nossos processos de fiscalizações, exigirmos um cuidado cada dia maior, e deixar a alternativa para aquelas empresas que necessitam trabalhar, ou simplesmente fechar tudo e contar com a sorte, com um milagre, com o apoio do governo, que seria do governo federal, porque o governo estadual não tem condições nenhuma, como já sabemos, o nosso estado está quebrado. Vamos depositar toda a nossa confiança no estado do Rio Grande do Sul, no governador Eduardo Leite. Não podemos ficar adotando algumas restrições como se fôssemos a Europa, a Inglaterra, que o povo ficou em casa ganhando 80% do salário, não R$600, que foram sim importantes, mas longe de serem o suficiente. Não temos condições mais de manter parte das empresas paradas, impedidas de trabalhar. Nosso poder econômico não nos permite isso, não temos margens para essas manobras, assim como fez o Reino Unido e outros países da Europa. Vejo claramente que o que está acontecendo em Gramado e região é um equívoco muito grande da equipe e do governador Eduardo Leite. Tenho lido bastante sobre os dois lados da situação, e o que precisamos melhorar é na prevenção, e não bloqueando o direito das pessoas trabalharem. Temos que se mobilizar, juntar todos os nossos esforços para que, nesse momento, o governo do Estado nos escute, ou teremos que, assim, fechar muitas e muitas empresas que foram construídas com muito o suor do povo gramadense. Obrigado e boa noite. Reitero aí os meus cumprimentos a todos, e venho também trazer, já que foi levantado na sessão de hoje, sobre o prefeito Fedoca. O prefeito Fedoca já tem marcado amanhã visita pessoalmente com o governador do estado, realmente para esclarecer todos os pontos aí que foram falados por nós, aí tentar sim trazer nossa região. Então, mostrar que o nosso prefeito está extremamente preocupado, e amanhã estará indo até Porto Alegre para conversar pessoalmente com o governador do estado. Nesse é um momento que a gente já falou entre nós colegas também, que é um momento para não gerarmos instabilidade. Então, por sua vez, é um momento de união, e toda ajuda ela é bem-vinda, ela é bem vista, visto que hoje é o meio que nós temos, né? A gente não pode, muitas vezes, estar se encontrando em grandes grupos, e as lives acabam sendo um formato para que a gente possa trazer a boa informação para aqueles empresários, para aquela comunidade que, por sua vez, está aflita, às vezes, muitas vezes, não sabe como proceder dentro da sua empresa. Então, vejo muito positivo o trabalho que vem fazendo o nosso vice-prefeito, Evandro Mosquen, tentando, da sua forma, trazer contribuições para a nossa comunidade. Temos que incentivar muitos prefeitos, muitos políticos, muitos empresários, muitas pessoas da sociedade civil organizada têm usado desta ferramenta para tentar, por sua vez, trazer uma informação de qualidade, usando também a sua força política, contatando seus deputados, usando, né, dessa força política para que Gramado, nesse momento, possa ter bons resultados, que eu acredito que todos nessa casa esperam isso. Então, queria parabenizar e incentivar as pessoas que, nesse momento, estão buscando as redes sociais para o bem da nossa comunidade. Isso tenho visto claramente nas ações do nosso vice-prefeito, que tem gerado muita pauta positiva para o nosso município, e, nesse momento, eu acredito que somente chorar não vai salvar ninguém. A gente tem que, sim, buscar alternativas para sobreviver a toda essa crise. E a gente, para complementar sobre o que eu vinha falando anteriormente, sobre toda a crise, sobre o problema de fecharmos todos os estabelecimentos, os problemas que isso vão dar, né, para a nossa região, e eu tive acompanhando uma live de um empresário de São Paulo, onde ele tem mais de 300 filiais, né, do seu ramo, ele está atuando em mais de 20 países, e ele, muito calmamente, entendendo toda a importância do processo de higienização, de cuidados, ele citou que, alguns anos atrás, São Paulo tinha um índice de 60 mil assassinatos ano.
Um número realmente assustador, né? Mas nem por isso as pessoas deixaram de sair das suas casas. As pessoas redobraram os seus cuidados, o mecanismo público teve que tomar ações, o mecanismo privado teve que tomar ações para contingenciar, para diminuir esse número, mas as pessoas aprenderam a viver dentro dessa realidade. A gente pode ir para outros números, números de acidente de carros, número de outras doenças que também têm uma mortalidade muito maior. Então, nós temos que ir analisando ponto a ponto, e eu entendo que nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus. Não vai ter como nós mantermos nossas empresas fechadas por mais e por mais e por mais tempo. Nós não temos poder econômico, nós não temos força, o governo não tem mecanismo para nos ajudar. Eu tenho uma empresa, eu estou vivendo isso na pele. Se nós tivermos que ficar mais 1 mês, 2 meses, para nos recuperarmos de novo, como que nós vamos fazer isso? Não chegará as ajudas do governo, não chegará os empréstimos dos bancos. Nós temos empresas de 30 anos em Gramado sendo dilaceradas em 3, 4 meses. Quem vai salvar essas empresas? O governo vai trancar, mas ele vai oferecer uma alternativa, ou vai simplesmente dizer para a gente ficar parado? A comunidade não pode mais. A gente fez o que tinha que ser feito, ficamos em casa, fizemos a nossa quarentena. Temos que nos adaptar a esse vírus. Não consigo entender como que a gente vai sobreviver a tudo isso. Eu, como empresário, como vereador, não consigo ver alternativas se nós tivermos que ficar aí mais um grande período fechado. Isso realmente vai ser desastroso, e a preocupação é essa, que nós podemos passar ainda, se ainda estivermos nessa região, de uma bandeira vermelha para uma bandeira preta. Então, isso, com certeza, seria o fim. Precisamos de uma mudança urgente da nossa região, precisamos que nossos políticos, não só de Gramado, se envolvam em prol da nossa região aqui de Gramado, Canela, São Francisco, Nova Petrópolis. Nós precisamos de uma mudança urgente.